Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos motivar à obediência plena ao nosso Deus. Amados, hoje, domingo, nós estamos iniciando mais uma lição bíblica diária. Durante essa semana estaremos estudando sobre o tema No Primeiro Dia, uma referência à ressurreição de Cristo, né? Na semana passada nós já introduzimos esse tema e essa semana vamos dar continuidade à lição sobre essa questão aí do que ocorre naquele primeiro dia da grande revelação, quando o Senhor se revela ali para os seus discípulos, né? Pois bem, vamos então para o nosso verso síntese desta lição, que está no versículo 18. João, capítulo 20, versículo 18, diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Mestre, eu vi o Senhor, né? Eu vi o Senhor, a quem ela chamava de Mestre, né? E contou o que ele lhe dissera. Então, na semana passada, nós vimos no estudo anterior, né, quando o Senhor se revela ali para Maria, né, quando primeiro ele pergunta, os anjos perguntam: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Ela pensou aí, pensando que fosse, né, o jardineiro. Ela diz a Jesus: ela diz, se o Senhor levou o corpo dele, se o Senhor levou o meu Senhor, diga onde o Senhor onde colocou o corpo dele, né? Aí em seguida Jesus fala: Maria. Ela se volta imediatamente e reconhece, né, a voz, a forma, e ela diz Rabone, chama de mestre. Portanto, dando continuidade, isso foi no versículo 16, né? No versículo 18, que é o verso síntese, mostra que Maria, ao ouvir, né, as recomendações que Jesus lhe dá, que a gente vai ver ainda no decorrer desta lição, ela imediatamente corre lá, né, e anuncia aos discípulos, de dar o testemunho dela: eu vi o Senhor. E nós sabemos bem que essa expressão eu vi, ela é a maior autoridade do testemunho. O próprio apóstolo João vai usar muito isso, não só aqui no Evangelho, mas também nas suas cartas. Ele vai dizer: eu vi. O que nós anunciamos é aquilo que nós vimos com os nossos próprios olhos e ouvimos com os nossos ouvidos, né? Ele vai deixar bem claro isso. E na cultura hebraica, quando Maria diz eu vi o Senhor, é um testemunho muito forte. Porque não é aquele testemunho que diz assim: olha, alguém me disse que viu Jesus ressuscitado. Ele não está mais morto, não. Alguém disse isso. Você dizer isso para as pessoas que lhe conhecem, mesmo você sendo uma pessoa verdadeira, uma pessoa de princípios, né, cheia de virtudes, se você dissesse: olha, eu encontrei alguém e uma pessoa disse que viu Jesus que ressuscitou, não está lá mais no túmulo, não. Então você acredita nessa pessoa, mas não acredita na outra que disse para ela que viu. Pode estar mentindo, pode estar se equivocando, né? Mas quando você conhece alguém que não mente, alguém que é verdadeiro, transformado pelo poder de Deus, quando alguém diz eu vi, eu preciso acreditar, né? Ela pode ter ter uma visão, problemas mentais, né? Ter visto coisa, segundo as deficiências orgânica do seu cérebro, pode, mas ela está dizendo a verdade, não é mesmo? Então, quando Maria diz eu vi o Senhor, isso é muito forte, né? E aí Maria imediatamente
além de provar, além de testemunhar que ela tinha visto o Senhor, ela ainda vai contar tudo que o Senhor lhe disse para ela dizer a eles. E aí você tem um maior embasamento ainda. Porque não basta eu ver a Jesus, não basta eu ter um encontro com Cristo. É necessário que eu vá e diga tudo o que ele mandou dizer. Não basta eu ter um encontro com Cristo, eu preciso ir pregar a sua palavra. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta da lição desta semana. Onde estavam os discípulos enquanto Jesus ressurgia da morte? O verso agora é o verso 19, né? Aonde é que Jesus, aonde estavam os discípulos, né? Enquanto Jesus ali havia ressuscitado, estava conversando com Maria Madalena, né? Aonde é que estavam os discípulos? O verso 19 diz assim: ao cair da tarde, isso, o verso anterior, no verso 18, era cedinho. Lembre-se que Maria saiu de casa logo cedo, quando estava escuro. Quando chegou lá, o dia estava clareando lá no túmulo, né? Ela sai, volta, fala para Pedro, depois permanece lá, depois tem para Pedro e João, né? Pedro e João vai lá, tem, né, aquele encontro, volta, né? E Maria permanece ali. E Maria encontra-se com Jesus. Ela é durante o dia, amanhã cedo, amanhã domingo. E agora já estamos à tarde, no finalzinho da tarde, ali depois das 3 horas da tarde. Aí diz o texto ali, ó. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Já imaginou? Você está dentro de uma sala com 12, era mais de 12 pessoas, porque tinham os discípulos, né? Haviam ali os discípulos, os 11, né? E havia também os 11 discípulos, que seriam, na verdade, os 11 apóstolos. Cristo já tinha eleito eles apóstolos, né? Estavam ali os 11 apóstolos, mas algumas mulheres, né, que os acompanhavam. E poderia estar também outras pessoas, como, por exemplo, né, poderia estar, por exemplo, Matias, aquele que, né, poderia não estar ali naquele momento, obviamente, e poderia estar também naquele momento. O fato é que nós sabemos que os 11 discípulos estariam ali, né? Estavam naquele lugar, os 11 discípulos, né, reunidos, morrendo de medo dos judeus, porque tinha matado Jesus. Alguns estavam ali querendo a confirmação de que Cristo realmente havia ressuscitado, porque quem sabe a maioria deles não, com certeza a maioria deles não acreditavam, estavam ali aqui estava acreditando e não estava meio desconfiado, né, naquela esperança de que Cristo aparecesse, alguma coisa assim, né? Mas ali era meio complicado acreditar se Jesus tinha aparecido a Maria Madalena, porque não apareceu a eles, né? Pois bem, estavam ali todos ali, inclusive nesse momento aqui, quem já está no meio deles aqui eram 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, 2 discípulos. João não cita aqui, mas os outros evangelhos cita, no livro de Lucas cita, que 2 discípulos de Cristo estavam a caminho de Emaús ali na tardinha. Cristo se apresenta no meio deles e vai conversando, falando dele mesmo. Eles não reconhecem que Cristo está num corpo já restaurado, num corpo corruptível. Eles não reconhecem Cristo falando, o coração dele ardia. A forma como Cristo apresentava aquela palavra espiritual como uma espada de 2 gumes profunda que perfurava até a profundeza da alma, né? E eles ficaram tão tocados que quando ia entrar deixando a estrada para entrar para Emaús, imediatamente eles reconhecem que é Cristo e volta, Cristo aparece, e eles voltam imediatamente para Jerusalém, vão direto lá para a casa dos discípulos, onde estão os outros discípulos, e quando eles estão contando que viram Jesus, já não eram mais só Maria Madalena, agora eles de hoje também, é nesse momento aqui, exatamente aqui, que Cristo aparece no meio deles. Eles estão acabando de escutar
o testemunho daqueles 2 discípulos que retornaram ali, que ia para Emaús, mas retornaram. Então, é exatamente, eles estão contando e é como se eles não estivessem acreditando, né? Eu até sugiro que você leia ali o final ali do capítulo 23 de Lucas, né? Você vai encontrar, 23, 24, você vai encontrar essa passagem. Então eles estavam reunidos de portas trancadas por medo, né, da perseguição dos judeus, e Jesus aparece ali, entra e fica exatamente no meio deles. E se apresenta no meio deles, com outro corpo, com outra aparência, e agora com o corpo restaurado, né, vamos falar assim. E aí Cristo diz: paz seja convosco, paz seja com vocês, que a paz seja com vocês. Que coisa, né? A palavra paz na cultura hebraica, da cultura dos discípulos, vem do termo shalom, que a raiz da palavra quer dizer completo. Né? Aqui no português, a palavra paz significa tranquilidade, significa estar bem consigo mesmo, sem nenhuma preocupação da mente, estar com o espírito completamente calmo, sem nenhum problema, sem nada ali perto, sem nenhuma perturbação na mente, né? Para a gente é assim. Mas paz na cultura hebraica era diferente. É como se alguém dissesse assim, ó, que você seja completo em tudo. Que o Senhor lhe dê tudo o que você precisa. Você seja completado em todos os sentidos. Né? Que você seja, que não lhe falte nada. Principalmente das questões espirituais. Era isso. Paz tem esse significado. E quando Cristo diz exatamente assim, ó, paz seja com vocês, vocês sejam completos. Né? Era o desejo de Deus, é o desejo de Cristo. Só depende deles. Se eles quisessem ser completos, Cristo estava ali, né? Amando de Deus, para encher aqueles vasos do Espírito, vai completar até a boca, enchê-los, aqueles vasos, né, do líquido sagrado de Deus, o seu óleo da unção, o seu Espírito, para que realmente, né, os vasos sagrados de Deus, que nós, né, a Bíblia diz que nós somos vasos, né, sejam completos. É por isso que Cristo fala sempre, a paz. Né? O desejo de Deus é que todos nós sejamos completos, com o mesmo Espírito de Cristo. Assim como Deus o Pai completou Jesus, nós precisamos ser completados até atingir a mesma estatura de Cristo, o homem perfeito, como ensina o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Né? E aqui é esta beleza. Que cena, né? Já imaginou? Todo mundo reunido e a porta trancada e com medo. Veja que os discípulos de Cristo, que tinham andado 3 anos e meio com ele, que tinham visto todo tipo de milagres de nascença, como o cego de nascença, leprosos que tinham a doença da lepra, era uma doença sem cura, né? Era muito difícil a cura do leproso, era raro, era um grande milagre, né? A cura. É como essas doenças em estado terminal de hoje aqui, doenças terríveis que há no mundo hoje, né? Doenças difíceis de ser curadas. Era a lepra de antigamente, era mais temida. Eles viram Cristo purificar leprosos, viu Cristo resolver o pior problema da humanidade, que é a morte, viu trazer Lázaro para a vida, né? A vida novamente. Eles tinham visto tudo, mas a ausência de Cristo por poucas horas haviam deixado eles com medo. Estavam trancados. Cristo passou a vida inteira chamando eles para fora, para a liberdade. Agora estão trancados. Sem Cristo. Olha. O homem sem Cristo, ele se tranca em qualquer lugar. O homem sem Cristo, ele acaba se aprisionando na religião do medo. O tempo todo o Cristo tinha dito na frente deles, não tenha medo, não temas, não temais. O tempo todo. Mas agora eles, os servos de Cristo, estão trancados e com medo dos judeus. Já imaginou isso? Estava faltando Cristo concluir a sua obra neles, que era preenchendo-os com o seu Santo Espírito, batizando-os e os selando-os, para que definitivamente
eles pudessem ser completos e completados pelo poder de Deus. Na primeira pergunta da nossa lição desta semana, nós temos aqui o seguinte questionamento: qual a primeira e mais importante verdade ensinada por Jesus Cristo após a sua ressurreição? Quando Cristo recebe um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo, para a vida eterna, após ele ressurgir nesse corpo, qual é a primeira verdade que ele ensina para Maria Madalena? O versículo 17, que diz assim, e é isso que Maria Madalena vai dizer lá para os discípulos, conforme a gente viu no verso síntese. Diz assim o verso 17, Jesus disse, não me segure, outras versões falam, não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai, ou ainda não fui para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando, ou estou subindo para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Veja só, com que ênfase, Jesus Cristo ensina, é uma verdade assim muito simples, é uma verdade absoluta, Cristo continua ensinando a mesma verdade que ele vem ensinando durante 3 anos e meio para os seus discípulos, agora para Maria Madalena, e olha que é uma mulher, as pessoas não davam muito ouvido à mulher, Então era necessário que as mulheres ensinassem de forma muito simples, porque se Maria Madalena chegasse lá falando de algo profundo, como uma parábola, por exemplo, ou tentando explicar que Jesus falou. Cristo falou assim, comam a minha carne, quem come a minha carne bebe o meu sangue. Jamais Jesus dizia isso para Madalena, porque iria complicar ainda mais a recepção dos discípulos, porque os homens na sociedade de antigamente tinham essa dificuldade em relação a homem e mulher, a escutar de uma mulher, a ser ensinado por uma mulher. Jesus, sabendo disso, chamou 12 discípulos. As mulheres sempre tiveram, na obra de Cristo, na igreja, sempre muito ativas, e sem elas, jamais teriam alcançado o que alcançou. Porque é um braço forte as mulheres, Sem o trabalho das mulheres, olha, o que seria dos homens, Que realizam os trabalhos à frente. Mas não existe ninguém à frente, se não existir um bastidor muito forte, Não existe, Jamais Jesus teria conseguido o que conseguiu se o Pai não tivesse ali em oculto ajudando, Jamais nós, qualquer um de nós, realizaríamos qualquer obra grande se não tivéssemos um monte de gente por trás nos ajudando, não é mesmo? Então isso era muito difícil. Então o Senhor vai transmitir através de Maria Madalena algo muito simples de entender, que não seria necessário você interpretar, que não seria necessário você filosofar. Ele diz, olha, preste atenção, você vai lá para os meus irmãos, nessa versão aqui, é bem claro, vá lá, em todas as versões vai ter o termo irmãos, Cristo não diz, vá lá para os meus servos, vá lá para os meus adoradores, vá lá para as minhas criaturas. Ele não fala como Deus, ele fala como um ser humano. Vá lá para os meus irmãos, porque eu sou da mesma raça humana deles. Vá lá para os meus irmãos e diga a ele que eu sou tão iguais a eles, a vocês também, a você, Maria, e a eles. Diga para ele que eu estou indo para o meu Pai. Nós temos o mesmo Pai. Eu sou filho espiritual de Deus, assim como eles é também. Agora, naturalmente, da natureza, eu sou irmão deles. Eu sou irmão por natureza. Mas espiritualmente eu sou filho de Deus e eles também. Eles são naturalmente humanos, mas eles também são filhos de Deus no espírito. Olha que coisa linda. Cristo está dizendo que é 100% igual a eles. 100% igual. A diferença entre Cristo e eles era que, as diferenças, era que Cristo agora estava num corpo incorruptível,
que Cristo agora seria exaltado à condição de rei sobre todos os reis da terra, Senhor sobre todos os senhores da terra e sobre os anjos do céu, que deveriam o reverenciar, se ajoelhar diante dele e louvá-lo, né? Tudo isso. Mas Cristo é claro, dizer, Maria, vá lá para eles e diga que eu estou indo para o Pai. O meu Pai é o mesmo Pai deles. Não mudou nada, Cristo dizendo, não mudou nada. A única coisa que mudou é que eu estou no corpo incorruptível e que eles também vão estar daqui a pouco. Né? Daqui a pouco. Eles vão estar também no corpo corruptível, né? Quando Cristo voltar, obviamente, em glória, todos os apóstolos que morreram e estão aguardando a ressurreição, os discípulos todos, serão ressuscitados do mesmo jeito que Cristo, no corpo incorruptível. E também serão exaltados. Não serão exaltados à estatura de Cristo, porque ninguém se compara a Cristo à obra que ele fez, né? É único, o que ele fez é único. Também receberão um nome, um novo nome, mas não será o nome de Cristo, porque o nome está vinculado à obra que Cristo realizou. Mas também serão exaltados. E terão o mesmo Pai, terão o mesmo Deus. E essa beleza aqui, olha, Cristo está dizendo, eu não sou Deus, eu tenho um Deus. Estou indo para o meu Deus, eu tenho um Deus. Esse negócio de Deus co-igual não cabe aqui não. Ele não diz, ó, eu estou indo agora para o meu irmão gêmeo siamês, eu sou Deus igual a ele. Não, eu estou indo para o meu, eu tenho um Deus. Se eu tenho um Deus, eu sou submisso a ele. Eu preciso adorá-lo, preciso servi-lo, né? Que coisa. Essa é a primeira mensagem poderosíssima que Cristo, que é a base de tudo, né? Quando Cristo está fazendo isso, ele está restaurando o primeiro mandamento da lei de Deus, que é a base de tudo. Foi a primeira coisa que Deus deu de escrito para os homens. Olha, eu sou Yahvé, o Deus do Pai, né? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outro Deus diante de mim, da pessoa de Yahvé, do Pai. Não é diante de uma trindade, não é diante de 2 ou 3 deuses, é diante de mim, no singular. É o que Cristo está dizendo aqui de outra forma. Deus é só o Pai, eu não sou Deus não, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. E eu sou igual a vocês, irmãos, que têm um Deus e um Pai.